Olá, eu sou o Felipe da Recent PTP Brasil. A nossa empresa trouxe da França a técnica dos ensaios dinâmicos em tirantes de ancoragem para as contenções. Essa técnica ela foi desenvolvida em 2005 pelo diretor do grupo Rinson BTP, o senhor Jean-Jacques Rinson, que patenteou inclusive essa técnica. Trouxemos ela ao longo desses últimos anos. Fizemos no Brasil várias obras com essa técnica para verificar a força no tirante durante o ensaio, o comprimento livre e o comprimento ancorado, e de modo geral se o tirante estava funcionando ou não. Então, temos um contrato com a Rumo para testar mais de 1.500 tirantes. Até hoje já testamos aproximadamente 1.200. E eu queria lhe mostrar o funcionamento do ensaio dinâmico. Ele usa um simples martelo instrumentado, aqui por exemplo em altura, ou quando o tirante se encontra perto do chão, mesmo martelo com esse sensor aqui que vai medir a velocidade. Temos um software específico para analisar os sinais recebidos por esses sensores e a construção de um gráfico que é a curva de impedância, que permite determinar essas características do tirante. Aqui na ilustração você pode ver a preparação de tal ensaio. O ensaio estático ele é interessante porque ele vai dar a curva esforço de formação clássica, não precisa ir até a ruptura, apenas alguns estágios de carregamento são necessários. Então, do lado esquerdo são os resultados do ensaio estático e do lado direito vamos ver os ensaios dinâmicos realizados ao mesmo tempo, que permitem calibrar a força de tração nos tirantes. O ensaio estático ele é interessante também porque ele pode mostrar o funcionamento do tirante na passagem do trem. Na medida da passagem dos vagões, existe um empuxo na contenção e uma tração adicional no tirante. Isso é bem ilustrado pela deformação dos relógios aqui. Então é um ensaio que permite testar aproximadamente 50 tirantes por dia e determinar essas características. Basta ter acesso à ancoragem do tirante. Então a ancoragem do tirante tem que ser exposta previamente e tudo com a maior segurança, porque ele não vai perturbar o funcionamento do tirante, ao contrário de um ensaio tradicional a tração que pode induzir muitos riscos. Então estamos junto nisso e você pode entrar em contato para maiores esclarecimentos. Obrigado.